Que desgraça! Misericórdia! Fala aí, jovem Padawan! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Triunfo do Nerd. E se acomoda e vem com a gente que hoje tem vídeo sobre o Coringa. Será que ele vai ganhar o famoso carecão reluzente? Fica ligado no vídeo. Então, o Coringa, esse filme tão aguardado por todos, dirigido e roteirizado por Todd Phillips, com um orçamento de 55 milhões. Recentemente participou do Festival de Veneza. Sim. E foi aplaudido por 8 minutos, né? Acabou ganhando o Golden Lion na noite. E Paulo, pra gente dar uma continuidade nessa conversa, queria dar tuas perspectivas, o que tu achou do filme? Cara, assim, pra gente começar, acho até importante a gente levar alguns pontos em consideração, né? Um filme que foi tão pesado, ele foi tão esperado, né? Tão querido aí pelo pessoal, pelo público, né? O Coringa aí, que é um vilão bem pesado, embora ele é muito querido pelos fãs. A gente pode comparar aí, por exemplo, com Liga da Justiça, que teve o seu orçamento de 300 milhões, então é uma diferença bem grande para esses 55. Sim. E levando o Lion da noite, né? Quanto ao filme, cara, ele leva um clima um pouco mais tenso, né? Pouco mais não, tinha um clima bem tenso. E que ele vai aí se arrastar por o longo de todo o filme. Alguns acontecimentos do início do filme ele já canta uma bola pro público que está assistindo, que vai ser um filme pesado, porém a gente não consegue se antecipar. É uma coisa que vai surgir. Vai engrandecendo, assim. Ele vai engrandecendo e a gente vai meio que se assustando e se impressionando. Eu mesmo saí do cinema, eu tava assim, cara, o que acabou de acontecer? Aquele friozinho na barriga, assim. Friozinho na barriga. Então é um filme bem grandioso e, cara, eu acho difícil ele não surpreender ninguém. É só se a pessoa for meio chatinha. Mais ou menos, mais ou menos. E um ponto importante também é que ele pega toda a origem do Coringa, né? Exatamente, ele é um filme de origem. Em outros filmes, assim, isso não foi tanto explorado. E essa questão, ele pega todo o contexto da gente entrar na perspectiva do Coringa, né? A visão dele, de entender a angústia, a tristeza dele. Isso vai engrandecendo durante todo o filme, eu acho que isso é bem importante. É isso aí. E ainda sobre o desenvolvimento do filme, falando agora sobre a Gotham, né? É uma Gotham que se passa aí nos anos 80. Já no começo do filme ele já dá ali aquela expectativa pra gente de como a Gotham ainda vai se desenvolver pra pior, apesar de ela já se encontrar ali num estado bem defasado, né? Já passa ali uma reportagem falando sobre os super ratos, os ratos enormes e aquela toda mirabolância dos ratos, inclusive eles aparecem no final do filme, correndo lá, que é um bicho bem grande. Fica de olho na cena final, só esse é o que eu posso falar no momento, a gente vai falar mais disso depois. E o Coringa ele é muito fã do show do Murray Franklin, né? E aí ele até faz a piada dos super gatos e etc, que vão caçar os super ratos. A gente consegue acompanhar também que é uma Gotham que é muito lixo, é lixo pra tudo que é lado, as pessoas estão violentas, é uma cidade que ela perdeu em si o controle. E que mais pra frente a gente vai ver o Thomas Wayne concorrendo aí à prefeitura da cidade para querer corrigir. Ele usa isso muito para querer alavancar a sua carreira como prefeito, né? O filme basicamente ele fala muito de um descaso social de Gotham, né? Isso também vai crescendo durante o filme e também pega uma outra perspectiva do prefeito, né? Da candidatura do prefeito, de ele colocar a situação de que os pobres seriam os palhaços da situação, né? E quem teria que tomar o poder e realmente dar sequência na cidade seriam os ricos, né? E isso de fato deixou muita gente cabreira com a situação. É verdade, né? É verdade, até porque o exemplo dele pega muito mal, né? Inclusive o Coringa, essa cena que ele está assistindo a esse jornal com a mãe dele na sala e a mãe dele acaba não entendendo o motivo dele estar tão estressado, né? Até porque essa cena ela se passa depois do Coringa ter matado 3 pessoas dentro do metrô, né? Então ele está usando o exemplo do Arthur Fleck, do Coringa, mas que ninguém ainda sabe que foi ele que fez isso, e ele usa esse exemplo que as pessoas ainda que não conseguiram atingir um patamar social aceitável, elas são os palhaços da história. Isso é uma coisa que vem meio que na cara dele depois, porque ele acaba se retratando, pedindo desculpa, né? E, ou seja, a gente vê uma cena onde eles estão mexendo com uma mulher dentro do metrô e depois eles vão lá agredir, incomodar o Arthur Fleck. Isso incomoda ele desde o começo, essa questão de mexer com uma pessoa inocente que está no canto dela, vamos dizer assim, né? E essa questão mostra, acho que 2 pontos muito importantes, que é a primeira situação de que de fato ele comete um crime, né, de matar as 3 pessoas, e ali que dá pra ver a sensação assim dele estar satisfeito com aquilo, né, e também tem a situação que mostra nitidamente da gargalhada, do riso fora de hora, dos 3 que de fato ele matou, não estarem entendendo por que ele está rindo, sendo que estava acontecendo uma situação que estava incomodando ele, né, e essa situação da risada fora de hora, ela participa muito do filme, né. Se a gente for avaliar
pegando como um termômetro do filme, no começo, quando a risada dele tá aparecendo, essas risadas fora de hora, o pessoal dava risada, né? Não entendia muito bem o que estava acontecendo. Passava só como um distúrbio dele, né? E isso no final do filme se torna até uma questão mais macabra, assim, né? À medida como ele vai rindo nas situações de morte, de coisa mais brutal, assim, já havia aquele silêncio no cinema inteiro, né? Eu acho até interessante, Bruno, porque eu já fui em 2 sessões que eu fui assistir o filme. Essa parada do termômetro que tu falou, eu achei bem interessante. Porque, como tu falou, cara, no começo, até foi uma coisa que me veio em mente. Quando tu via as pessoas rindo no início do filme daquela risada sem controle, elas não sabiam que se tratava de um distúrbio. No final, elas sabiam que ele tinha um distúrbio, mas aquela risada ela já não causava mais o riso na plateia, porque tu já via aquele olhar de maníaco, né? E isso vem muito do desenvolvimento de personagem que o Joaquin Phoenix acabou trabalhando dentro do filme, que é uma coisa impressionante. Embora essa motivação dele, e isso tudo vem com a Gotham, que ela tá totalmente defasada. Todo um contexto. Todo um contexto que casa com aquele descaso social, das pessoas já não darem bola um pro outro, e essa é a principal motivação do Coringa ao decorrer do filme, né? Um exemplo até bem triste é quando ele fala pra mãe dele que o sonho dele é trabalhar com stand-up, e ela fala assim, poxa, mas pra trabalhar com isso não tem que ser engraçado? Ou seja, nem a própria mãe acreditava nele, né? Então ele já não tinha mais nada no que acreditar, ele já não tinha mais um apoio, e imagina contar com o apoio da sociedade, né? Era apoio zero. Risada sem hora. Brunão, vamos falar sobre esse tópico de novo. A gente até fez aquele termômetro antes, falando sobre a risada no início do filme, e o pessoal reagindo até de uma forma engraçada, que o pessoal dentro do cinema estava rindo, e com o decorrer do filme eles foram ficando sério, até porque o clima do filme foi aumentando, né? Fica muito tenso, né? Fica bem tenso, e essa risada, na primeira, segunda cena ali, a gente não consegue entender o motivo, se talvez ele está ensaiando essa risada, se é algo que ele está planejando aí, depois que a gente vai entender que, através daquele cartãozinho que ele entrega na cena para a mulher dentro do ônibus, quando ele tenta interagir com a criança, a mulher fala para ele não incomodar, ele sofre de um distúrbio mental. Então toda vez que ele passa por uma situação onde ele sente medo, ele fica talvez um pouco nervoso, ele acaba reagindo aí com essa risada e onde ele não tem controle, né? E o ator ele vai muito bem nessa situação de apresentar a risada fora de hora em situações que ele até tá chorando, né? Com muita tristeza, e isso fica bem bacana. E essa questão ali dele apresentar o motivo, o distúrbio, tem cenas de que ele não consegue de fato apresentar no cartão, né? Ou ele consegue e a pessoa não dá nenhuma bola pra ele, e tem essa situação de chega até cortar o coração da pessoa que tá assistindo, vamos dizer assim, né? Exatamente, até um exemplo foi a cena que a gente comentou do metrô, onde ele matou os 3 rapazes, onde ele tenta introduzir o cartão para eles, mas os caras também acabam não dando bola, já partindo para agressividade, roubam a bolsa dele e acabam jogando ele no chão e começando a agredir ele, que vem a cena do primeiro cara que leva um tiro na cabeça, e aí a cena acaba se prolongando com a morte dos outros 2, né? E o filme ele tem um ar muito poético, assim, na nossa concepção, né? Porque tem até no início aquela questão que ele tá fugindo, aliás, ele tá correndo atrás das pessoas para pegar o cartaz que ele tava, dele, né? E aí espancaram ele, etc. E tem um detalhe que até é quase imperceptível, a flor sangrando, né? Começa com esses detalhes. E tem uma questão de jogo de câmeras também, né? De ficar, ao invés de quebrando vários takes assim, a câmera vai acompanhando a fluidez do pensamento dele, né? Pra gente entender, então... o filme todo passa nessa perspectiva, assim, exatamente, alguns diretores até optam por cortes mais secos. Aqui nesse caso o Todd Phillips ele optou por uma coisa um pouco mais prolongada, né? A gente vê, inclusive, porque isso causa uma angústia em quem está assistindo, porque às vezes tu fica um pouco confuso, tu tá assistindo aquela cena, mas é justamente aquilo que te transporta para a mente do Coringa, né? Para saber o que está se passando, né? Ainda até um pouco sobre essa parte poética, a gente já vê logo no início do filme onde ele tenta esticar a própria boca, e aí no momento em que ele está esticando aquela lágrima correndo, então são pequenas coisas que tu... Detalhes, aquele negócio do sorriso, mas que na realidade ele só tem tristeza por trás daquilo ali tudo, né? Então essa parte poética era bem forte. A mãe do Coringa, totalmente obcecada pelo Thomas Wayne, né? O filme passa ela tentando enviar diversas cartas para ele, e numa dessas o Arthur dá uma lida no conteúdo ali, e aí ele observa que ela coloca como se ele fosse o pai dele, né? E ele dá uma mexida bastante no emocional dele. Nessa situação também ele vai até o teatro para tentar botar as cartas na mesa, vamos dizer assim, descobrir se de fato é isso ou não, né? Ali rola uma cena bem de sentimento, assim, de pai para filho, né?
E ali que o Thomas de fato coloca pra ele de que não tem nada disso, né? Que a mãe de fato está viajando, vamos dizer assim. Exatamente. E que ele tem que tirar essa história limpo, dá até um soco na cara dele. Exatamente. Até é importante lembrar que nessa cena do teatro, o Thomas fala, foi você que esteve na minha casa, porque quando o Arthur ele acaba lendo a carta que a mãe dele deixou, né? O Arthur acaba tendo, ele tenta fazer o primeiro contato com o Thomas na Mansão Wayne, Sim. lá onde ele encontra o Batman Mirim, a gente pode chamar? Mini Batman. O Mini Batman, tava lá o Mini Batman. E aí, inclusive, o Arthur interage com ele, tenta colocar um sorriso, né? Colocar um sorriso. Rola uma conexão muito grande dessa parte dos até dois o menino universos. fica até um pouco confuso com a situação que está acontecendo, até Sim. aquela situação ela ser remediada por outra pessoa, né? E aí Sim. tem essa situação que acaba acontecendo no teatro, que também é bem interessante. Como o filme aí também se passa nos anos 80, até é interessante a gente já emendar isso tudo nessa discussão. Que, como se passa nos anos 80, a gente está falando de um filme de palhaço. Sim. No cinema, onde o Thomas Wayne está assistindo um filme dos palhaços mais famosos, que não usa máscara, né? Que é o Charles Chaplin, está passando os tempos modernos, né? Muito conhecido. Então, muito conhecido. E aí, no momento em que ele chega lá para interrogar o Thomas no banheiro, né? Ele acaba confrontando o Thomas Wayne e perguntando, porra, você é meu pai? Tenta entender essa situação, né? E aí que o Thomas acaba colocando para ele em que a mãe do Arthur Fleck ela tem problemas, distúrbios mentais também, né? E que ele era adotado. E aí que ele acaba ficando bastante perturbado, ele acaba tendo aquele acesso de riso que ele não consegue controlar devido ao distúrbio dele, e aí o Thomas Wayne acaba nocauteando ele no banheiro. E aí ele vai até o manicômio para tirar a história limpa, né? E lá ele consegue pegar todo o registro da internação da mãe dele, e lá ele descobre que de fato ele é adotado e que por sinal ele ainda é espancado pelo padrasto, e com certeza isso deve ter muita influência na característica, na personalidade dele. E uma coisa, né, Brunão, referente ao Arkham Asylum, que é onde ele vai pegar os registros da mãe dele, né, que ele acaba roubando esses arquivos de lá, ele, como tu falou, ele acaba descobrindo que ele era espancado, ele sofria os maus tratos, e depois a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, até a questão que a mãe dele falava que ele era uma criança feliz, né, inclusive aparece uma cena onde o Arthur tá meio que assistindo a conversa da mãe com o psicólogo, onde ele está explicando para ela que nada daquilo, a relação dela com o Thomas é totalmente falsa, aquilo nunca existiu, era só a ilusão de que ele é uma criança feliz. Exatamente, e essa ilusão vem pelo fato de ele ter esse distúrbio da risada, né? Então ela ouvia aquelas risadas e acabava achando que ele era uma criança feliz. Que ele era uma pessoa feliz. Exatamente. E aí depois dessa cena ela acaba se indo para o hospital, onde a mãe do Arthur Fleck está internada, né? Que ela teve um problema no coração devido aos policiais que foram atrás do Arthur para falar com ele, devido à questão da arma e dos 3 rapazes mortos, né? Os indícios de que ele estava participando de todo esse exatamente. E ele acaba vendo o show do Murray Franklin, e aí tem aquela cena, Brunão, que é a do stand-up, onde ele vai tentar fazer a sua primeira apresentação e pelo fato dele ter esse distúrbio que é devido ao medo, devido ao estresse, ele acaba sorrindo, ele acaba não conseguindo controlar aquela risada. Então ele acabou virando chacota, né? E ele acabou indo parar no programa do Murray Franklin, e como ele já achava que estava, por exemplo, com o mundo contra ele, uma das pessoas que ele mais admirava estava tirando chacota dele no programa, né? E a preparação para o show dele, né, Brunão? Já começa ali que a gente vê aquelas cenas onde ele vai pintando o cabelo de verde. Sim. Ela é uma cena assim até bem marcante, porque a gente já vê que ele tá naquele ápice da loucura dele. Ele já tá desenfreado, ele já não tem mais alguma coisa puxando ele. Inclusive ele já parou de tomar os remédios, onde ele era indicado pela psicóloga, onde a gente vê cenas no início do filme dele indo, né? E aí a gente chega nos momentos onde acontece o show do Murray. A gente vê ele ali bem solto já no próprio camarim. Sim. Ele tá ali... A autoestima dele tá elevada, ele já é um outro personagem, ele já deu conta de si que ele é o Coringa, até no entanto que quando o Murray falou com ele, fala, você pode me introduzir como Coringa? Sim. Como o Joker, né? Sim. Então ele já tem certo na mente dele o que ele quer. De fato, e aí, eu não sei, Brunão, qual foi a tua sensação. Eu me achei um pouco engraçado, me deu um desconforto porque ele já tá totalmente solto e quando ele vai ser chamado no palco ele já começa com aquela dança dele e se tu vê o rapaz que tá do lado dele, ele olha assim, ele não entende nada e ele tá dançando e ele já tá entrando naquele clima. Vem na cabeça, what the fuck is this? E ele já tá totalmente solto, ele já tá no terreno dele. Não, a forma como ele anda, se movimenta, partindo pro show, ele já tá totalmente engrandecido no personagem, vamos dizer assim. Não existe mais uma divisão entre Arthur Fleck
E o Coringa. Exatamente, ali ele já tá totalmente solto, inclusive a introdução dele no palco já é uma coisa bem mais solta, ele já entra dançando, ele Já dá um beijão na velhinha. já dá um beijão na velhinha, já cumprimenta o Murray, já começa a fazer as piadinhas dele, até o momento em que isso começa a entrar o desfecho da cena, que é justamente isso. Aí ele acaba confrontando o Murray e falou, você não é diferente deles. Porque ele tinha visto na televisão. Exatamente, ele viu na televisão aquela filmagem dele rindo dele, né? Então, aquela cena ali, ela é bem chocante porque ele fala, cara, tu é igual a todo mundo. A mesma coisa. É igual a todo mundo, tá só me chamando aqui pra rir da minha cara. Sim. E aí que vem aquela cena que todo mundo ficou de cara. Pô! Tirou no olho, Mandou pro lobby, acabou ali também, correria. mandou chachau, Limão. não tem tempo hoje. Então os manifestantes com as máscaras de palhaço resgataram então o seu ídolo, que agora tinha falado pra todo mundo quem era o responsável pelos 3 homicídios no metrô e todo aquele desenrolar que já tinha acontecido até então, e a morte do Murray, que foi aí ao vivo, né? Todo mundo viu aquela cena acontecer. E aí partindo já pro final, tem até uma cena que se retira para um canto mais distante, vamos dizer assim, em que o Thomas está saindo com a sua família, né, do teatro, e aí de fato ocorre a cena da morte dos pais do Batman, né, com todos os detalhes que inclusive aparecem em um dos filmes, corrija se eu estiver errado. É uma cena que ela é bem famosa, né? Inclusive o puxar do colar de pérolas, a gente vê a morte então aí dos pais do Batman que acontecem aí, e aí que o pessoal já entrou, o galerê ficou doido dentro do cinema, ninguém estava entendendo nada. A primeira vez que eu fui no cinema, eu saí lá, eu saí fritado, eu não entendi o que estava acontecendo, a felicidade era tanta que eu não conseguia controlar. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, essas foram as nossas considerações, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, do filme. Pois é, será que eles têm o mesmo distúrbio, o Arthur e a mãe dele? Não sei, será que o Joaquim vai ganhar o Oscar? Correr a gente sabe que ele vai, né? Mas fica de olho aí nas nossas redes sociais, pessoal. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as próximas notificações aí. E segue a gente, @Triunfo do Nerd, facebook.com/Triunfo do Nerd, a gente vai estar lá online. Vem ficar próximo aí da gente, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E é isso aí. Falou! Vem triunfar com a gente!